amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah, continuando com a Parashá de Noah, e vamos falar o tema de hoje, o bêbado no divino. É isso mesmo, o bêbado no divino, que é a respeito de Noé, ou Noah, quando ele bebeu o vinho da parreira de uva que ele mesmo plantou. Então vamos lá. No momento de sua queda, Noé, estava no meio de retificar o pecado de Adão. Quando aconteceu isso, esse problema com o vinho, Noé estava no meio da retificação de Adão. Ele era a encarnação de Adão, e ele tinha que retificar o pecado de Adão de ter comido a fruta proibida. Então, esse estudo é dos ensinamentos do rabino Shimon Bar Yochai. Noé, o homem do solo da agricultura. Noé era um homem, um agricultor que trabalhava a terra. Rebaixou-se e plantou uma vinha. Então, Noé estava num nível e ele se rebaixou e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se com esta tenda. Está em Gênesis 9, do 20 ao 21. Então ele se embebedou e se descobriu com a sua tenda. Ou seja, ficou descoberto, desprotegido. O Rabino Yehudá e o Rabino Yossi interpretaram estes versos respectivamente. Um sustentou que a videira foi banida do jardim do Éden. Ou seja, era a árvore do conhecimento de acordo com uma das opiniões citadas. Está em Bereshit Rabbah 15:8 e Sinédrio 70b. Esses são livros do Talmud. E ele plantou-a aqui no chão, fora do jardim do Éden. Ou seja, Noé pegou uma muda da árvore do bem e do mal, que diz aqui alguns sábios que não era maçã. Maçã todo mundo sabe que não foi. Se usa maçã, mas não era maçã. Uns dizem que era uma figueira, outros dizem que era uma vinha, uma parreira de uva. E ele pegou essa planta e trouxe com ele na arca. Então era uma planta do Éden. Ou seja, era a árvore do conhecimento de acordo com uma das opiniões citadas. Bereshit Rabbah, como eu já falei, Talmud Bereshit Rabbah 15:8 e Talmud Sinédrio 70b. E ele plantou-a aqui no chão, fora do jardim do Éden. Noé destina-se a retificar a videira com a qual Adão tinha transgredido. Então, o destino dele era usar essa videira para retificar o pecado de Adão. Essa era a intenção dele. O outro rabino sustenta que a videira era da terra de Israel e ele arrancou-a e plantou-a fora de Israel. No mesmo dia que ele plantou, essa videira produziu frutos. Ele plantou a videira, já produziu frutos, que ele espremeu para fazer vinho. E então bebeu o vinho e ficou intoxicado, ficou bêbado. De acordo com a opinião de que a videira foi banida junto com Adão do jardim do Éden, então para Noé destinava-se a retificar a videira com a qual Adão havia transgredido. Então sobrou o destino de Noé retificar a videira com a qual Adão cometeu o pecado, cometeu a transgressão. No entanto, em vez de santificar o vinho, em vez de, antes de beber, ele santificar, o que a gente fala no Kiddush, que é a bênção sobre o vinho, que ele tinha feito dessas uvas, ele ficou bêbado com ele, ou seja, ele já bebeu direto, sem santificar o vinho. Ele não agradeceu a Hashem, ele não fez a bênção, dizendo que o vinho foi criado por Hashem. Ele bebeu direto, e aí quando ele bebeu direto o vinho, ele ficou intoxicado, ficou totalmente bêbado.
E assim, por essa razão, ele se rebaixou, repetindo o pecado de Adão, ou seja, ele é a encarnação de Adão, ele foi tentar consertar, ele dobrou a aposta para o pior, ele pecou de novo, como vai ser explicado agora. O pecado da árvore do conhecimento foi que Adão bebeu o suco que a Eva espremeu em suas uvas. A Kabbalah explica isso, que quando a Eva foi dar a fruta para o Adão, ele não quis comer. Ele falou, não vou comer, não pode. Aí ela pegou, espremeu a uva e deu suco para ele. Falou, não, agora você não é a uva, você pode tomar. E aí ele tomou o suco da uva, que na verdade pode ser um vinho. Então Noé cometeu esse mesmo pecado de Adão. Ele tomou o suco da uva, o vinho. Ele tomou a uva espremida. De acordo com a segunda opinião, Noé encontrou a videira fora do jardim do Éden, na terra de Israel. Segunda opinião do segundo rabino, do segundo sábio, é que ele encontrou a videira fora do Éden. Já não estava mais no jardim do Éden, mas sim na terra de Israel. Então ele se rebaixou, arrancando essa videira do seu lugar apropriado, que era a terra de Israel, e replantando-a em outro lugar. Um lugar que, quando parou o dilúvio e a arca parou, em um lugar que não era adequado para ela, para a videira. De acordo com essa visão, sua transgressão não foi a mesma que a de Adão. Está em Sulam. Sulam em hebraico é escada. O Rabino Shimon disse, este versículo contém o segredo da sabedoria. Quando Noé quis examinar o pecado que Adão havia cometido, com a intenção de evitá-lo e aprender e corrigir o pecado. Né? A ideia dele era evitar o pecado. Então ele queria examinar a uva para evitar que o pecado de Adão fosse cometido e aprender como corrigi-lo ao mundo. E ele não conseguiu descobrir o seu segredo. Ele não conseguiu descobrir o segredo. No fim, ele acabou ficando bêbado, cometeu outro pecado. Então ele espremeu as uvas para examinar o segredo da vinha. Como ele não conseguiu descobrir, espremeu, pô, vamos ver se eu descubro aqui o segredo da vinha. E aí, na hora que bebeu, sem a bênção, deu tudo errado. Os filhos de Arão, vamos fazer uma ligação entre os filhos de Arão que morreram no templo quando eles ofereceram incenso sem permissão. Vocês devem lembrar, está na Torá isso. Os dois são mortos na hora. Os filhos de Arão ficaram intoxicados, que eles entram bêbados, a Torá é bem clara nisso, no Santo dos Santos. Eles ficaram bêbados com o mesmo vinho que intoxicou Noé. Entenderam? Com o mesmo vinho que os filhos de Adão se intoxicaram e foram mortos ao oferecer o incenso não pedido, não solicitado, Noé se intoxicou com o mesmo vinho, ou seja, uvas da mesma videira. O Zohar afirma que Eva espremeu uvas da árvore do conhecimento. O Zohar que fala, e o Zohar é a base de toda a Kabbalah, é a literatura da Kabbalah. Então, Eva espremeu as uvas da árvore do conhecimento e deu para Adão beber. Isso está em Zohar 1, 36a e 267b. O Ziv Zohar explica que isso se refere à sabedoria externa ou à sabedoria secular, sabedoria do mundo, sabedoria mundana. Isto é, sabedoria que não seja a Torá, tal como a filosofia que tenta examinar os segredos divinos por meio do intelecto, ou por meio da bruxaria, que tenta aproveitar os poderes da impureza. Quando chegou a esse ponto, ficou intoxicado e exposto, e perdeu sua resistência para as forças externas, ou seja, as forças do mal, a sujeira, a impureza.
Assim, a violação no mundo que o pecado de pecado de Adão havia feito foi revelada e depois de selada contra a entrada de forças externas. Então, repetindo, assim, a violação do mundo que o pecado de Adão havia feito foi revelada. Né? O pecado foi revelado. Depois de selada contra a entrada de forças externas. Isso está em Ashmoret e Aboker. Isso é semelhante ao que aconteceu aos filhos de Arão, sobre quem aprendemos que eles entraram no Santo dos Santos embriagados de vinho, ou intoxicados de vinho. Agora, quem lhes deu vinho para beber lá? Quem deu vinho, esse vinho, para os filhos de Arão, beber lá? Você realmente acha que eles eram tão descarados a ponto de beber vinho lá dentro do Santo dos Santos? Certamente não. Em vez disso, ficaram intoxicados com o mesmo vinho que intoxicou Noé. Isso se refere à sabedoria secular. Ziv, você acha isso em Ziv Azoar. Ou seja, eles se embriagaram com a sabedoria mundana. Aqui, em relação aos filhos de Arão, está escrito: eles ofereceram fogo estranho diante de Deus. Em outro lugar está escrito: cuidado com uma mulher estranha. Está em Mishlei 7:5. Aludindo à sabedoria secular, ou seja, mulher estranha é a sabedoria mundana. A gente tem que tomar cuidado. Fogo estranho, sabedoria mundana, sabedoria do mundo hoje, já do mundo daquela época, do mundo de pecado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vou encerrando por aqui com a mensagem do vamos ficar longe dos holofotes. Vamos ficar quietinhos, ocultos, sem chamar atenção, para que o julgamento passe por cima da gente sem nos perceber. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.